A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graça e paz da parte do Eterno, porque Ele é santo, 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 poderoso, santo, santo, somente o único que é o Rei da Glória, que é o nosso Cristo Jesus. Amém? Esse é um Deus poderoso. Vamos agradecer nosso mais um encontro para que possamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos o Senhor que o Senhor sustentou a noite inteira. O Senhor guardou toda a madrugada, do anoitecer ao amanhecer. O Senhor deu ordem aos teus anjos para que acampassem no local onde nós dormimos, para que possa guardar esta casa. Ah, Senhor Jesus, eu não sei para quem vai chegar esta palavra, essa mensagem, para guardar, Senhor, este local de trabalho, para guardar essa empresa, para guardar essa descendência, para guardar, Senhor Deus, este lar, esta família, este marido, estas filhas, estes filhos. Sim, Senhor, para guardar a integridade física desse servo e dessa serva tua. E já te agradecemos pelo bondoso e poderoso, grande eu sou, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém? Graças a Deus. Está com suas espadas aí, as minhas estão aqui, que é a palavra do Senhor, que é a palavra sagrada do Eterno, inspirada pelos profetas e os homens de Deus, que nos têm aqui milênios e milênios, que é a nossa palavra sagrada, a Bíblia do Senhor. Amém? Não teve ninguém, muitos, são milênios, ninguém conseguiu destruir este livro. Tentativas foram diversas, mas não conseguiu destruir o livro mais antigo e único que tem como bússola sagrada para nossas vidas, para ensinar o povo dele. Amém? E Deus está dando um tempo. Ele quer salvar muitas e muitas e muitas vidas, inclusive na vossa casa. Se todos ainda não professam o nome do Senhor Deus, eu quero salvar todos. Eu estou dando um tempo. Vamos orar para as nações, vamos orar para os governantes, reis de algumas dessas nações aqui na terra, porque o grande rei é Jesus, amém? Vamos lá para a palavra do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a minha aberta, estou aqui abrindo essa daqui para a glória de Jesus e vou dar continuidade conforme o Espírito Santo nos conduz. Amém? Estou com óculos porque hoje é luminosidade. Aleluias. Graças a Deus. Porque santo, santo, santo é o Senhor. Para sempre é Ele, o Rei da Glória. Graças a Deus. Capítulo 10 de 2 Reis. Vamos para lá? Eita, seu nome é poderoso. Está assim, ó. 18. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal. Jeú, porém, muitos o servirá. Eita Deus, é repreendido. E por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal e todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque tenha um grande sacrifício a Baal. E todo aquele que falar não viverá, melhor, que faltar neste encontro não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, marca aí, irmãos, com astúcia para destruir os servos de Baal. E disse mais Jeú: consagrai Baal uma assembleia solene, e apregoaram. E também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou, nem o viesse. Trataram e na casa de Baal, e encheu aquela casa de Baal de um lado a outro. Então disse quem tinha cargo e vestimentas: tire as vestimentas para todos os servos de Baal. E eles foi tirado e foram para fora e vestiam. E então Jeú, com Jonadab, filho de Racabe, na casa de Baal, disse aos servos de Baal: examinai e vedes bens, que porventura nenhum de servo do Senhor seus, que aqui haja convosco, não somente servo de Baal. E entretanto eles fizeram assim, ó, sacrifícios, holocaustos, e Jeú preparou a parte de fora 80 homens e lhe disse: se escapar algum dos homens que eu entregar aqui em suas mãos, da vida será pela sua vida dele.
E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos seus guardas e capitões: entrai, feri-os, e não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. Então os da guarda e os capitões lançaram fora e entraram no interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Vamos parar aqui para a graça do nome de Jesus. Tem uma conotação no versículo 27 que é muito importante vocês examinarem. Eles também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Eita Jesus! Deus, quando faz as coisas, é uma palavra forte. Jeú era o rei que foi nomeado no período do 10º reinado de Israel, né? Foi ali que ele reinou naquele momento. Que era no 11º de Joroão, aleluias. Do reinado de Judá. Este homem, aleluias, ele era capitão militar de Acabe. Aleluia. Perceba, foi nomeado a palavra de Deus para ungir Jeú no período do profeta Elias. Mas no período de Elias não se cumpriu que Jeú fosse esse Jeú, irmãos. Ele é filho de Josafá e de Nissim, mas não é Josafá do reino de Judá. Amém? Glória a Deus. É uma quarta dinastia para poder justificar lá na frente. Diferentes. Aleluia. E nesse momento, ele foi denominado, ordenado que descesse o óleo sobre a cabeça dele, ser rei. Mas isso não aconteceu no período de Elias vivo. Mas quem executou essa obra foi Eliseu. Aquele que aprendeu, que recebeu a capa, parte da unção dos Deus do céu, a capa de Elias, que ele disse: basta eu ter uma porção da capa do meu Senhor, que já vou ter grandes efeitos sobre a minha vida. E aqui diz que nem foi o próprio Eliseu em pessoa que foi lá derramar o óleo sobre Jeú. Porque Jeú tinha uma profecia, fala lá na época de Elias, que ia destruir matar todas a descendência de Acabe. Não ia ficar nenhum. Deus diz assim: gente mal, acaba pela raiz. Eita Deus. Porque prevaricaram, mataram os profetas de Deus, feriram os profetas de Deus, passaram mão de reis que Deus tinha levantado, e naquele mesmo vale de Jezreel ia ser morto todos eles. Aí você deve estar dizendo assim: nossa, esse Deus é um Deus bravo. Não, ele é um Deus de justiça. Diz a palavra do Senhor: caia na mão do cão, do encardido, mas não caia na mão de Deus. Porque cai na mão do encardido, Deus com sua mão misericordiosa livra da mão do diabo. Mas cai na mão da justiça de Deus, ninguém escapa. Perceba o que aconteceu com essa família mal, a Jezabel. Então Jeú foi consagrado. Foi consagrado rei para se cumprir o que falou Elias, o profeta, que ia exterminar aquela família perversa que estava no governo. E aqui diz a palavra do Senhor no capítulo 9 que sobrava 70 pessoas, 70 descendências de Acabe. Foi logo a primeira que ele, para poder prestar atenção, que queria saber quem estava do lado dele, ele disse assim: olha, vou dar uma diligência a você, para saber se vocês estão do meu lado. Na sua cidade aí, pegue esses 70 descendentes de Acabe, degole suas cabeças e me traga. Foi um rei que Deus levantou e ungiu de mão ferrenha. Deus está dizendo: tem pessoas que na terra são escolhidas para fazer palavras na qual eu ordeno. E depois se cumpre esse efeito. Porque foi assim com Jeú. Deus foi lá, se encontrou com Jeú e disse: ó, Jeú, por você ter cumprido tudo que eu te mandei, você derrubou todos os Baais. Eu nem esperava para essa parte. Você reuniu com astúcia todos aqueles
daqueles profetas, necromantes, feiticeiros de Acabe, colocou todo mundo dentro de um templo dos próprios deuses dele de feiticeiros, e vocês destruiu todos eles. Então, graças a você ter cumprido com a palavra, que você me obedeceu, Deus de Israel, Deus poderoso, na sua família, todos vão subir ao trono. Eu vou proteger com a minha mão. E Deus cumpriu. E olhe que Jeú, ele andou nos pecados após ter cumprido o que Deus determinou para ele fazer. Ele não continuou aos pés de Deus. Ele continuou nos pecados de Jeroboão. Deus já está falando. Mas Deus não deixou de dar sua palavra. Deus hoje fala para mim e para você: a minha palavra foi dada, a sua casa é guardada pela minha mão forte. Ninguém pega, ninguém faz, ninguém destrói, ninguém faz nada. E na sua casa eu estou levantando homem e mulher para que seja auspicioso e auspiciosa, porque você foi obediente à minha palavra. É forte. Deus é poderoso. Irmãos, não importa, pode passar céu e terra. Aqui Jeú, ele era um capitão da guarda de Acabe. Trabalhou para aquele homem perverso. Mas perceba, Deus levantou um homem também com perversidade para executar um perverso e toda a sua linhagem. Aleluias. Esse é um Deus que quando tem promessa, ele cumpre. Pode passar anos. Você diz assim: eu vou te honrar, eu vou te honrar, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que teve toda uma estratégia. Aqui o mensageiro de Eliseu não foi fazer o derramamento do óleo para ungir ele rei de Israel. Ele mandou um mensageiro dele. Você está pegando aí? Eu estou pegando. Aleluia. E esse mensageiro foi correndo e disse assim: eu vim aqui amando do meu Senhor para ungir você rei de Israel. Ele estava junto com outras pessoas e chamou no secreto. Então, peraí que eu vou chamar você na salinha. E na salinha ele declarou: eu declaro, estou ungindo você como rei de Israel e seu povo, para que derrame toda a graça de Deus sobre o povo do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. E ali ele foi embora correndo conforme foi orientado. Depois de falar dessa missão, saia correndo muito depressa. E ali os compatriotas perguntaram: o que é que eles queriam com o senhor? É um homem meio doido. Queriam falar umas coisas doidas aí. Oi, Deus vai enlouquecer as mentes dessas pessoas que maquinam contra a sua vida. Ele vai confundir a mente dessas pessoas que maquinam contra a sua vida, para que ele possa glorificar o nome dele sobre a sua história, porque ele vai ver sua vitória. Essa palavra vai chegar em lugares longes. E Deus está dizendo para você: pode ser do jeito que for, que queira contra a sua vida, mas quando tem a palavra de Deus sobre a sua família, ninguém vai fazer mal à sua família, porque Deus disse: eu amo esta família e sobre ela se cumprirá a minha vontade. Eita, que Deus forte é esse. Esse é o nosso Deus. Deus de palavra, Deus que não mente, Deus que não ama para que minta nem volte atrás na sua palavra. Esse é o nosso Deus. Aquele que o filho dele está à destra do trono, ao lado dele, e que fez todas as coisas, inclusive os seres angélicos, os anjos foram feitos antes de tudo. Jesus estava lá e fez os anjos. Aleluias. Então você não sabe que até ordem ao seu respeito Deus dá aos anjos dele para que venha lhe guardar aqui na terra. Não é homem que comanda anjo, quem dá ordem a anjo é Jesus. É o nosso Deus, que está lá coladinho à destra do Deus Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Tem que passar por Jesus, senão você não chega no Pai. Esse é o nosso Deus lindo. Essa palavra vai terminar aqui, porque Deus colocou em meu coração que está dizendo assim: eu estou lhe dando astúcia, direção e estratégia. O Jeú, ele agiu com estratégia, astúcia, enganou aqueles homens maus,
que foram os adoradores de Baás. Quem era Baás, irmãos? Baás eram os deuses assírios, na qual o povo de Deus já estava se misturando e aceitando. Tá diferente do dia de hoje? Tá não. Hoje tá tudo misturado, né? Ah, é porque é a terra da Bahia, do axé, né? Só para justificar que pode tudo, mas não pode não. Se Deus tem promessa na sua casa, não se mistura. Seja testemunho de Deus você para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que também vai conhecer. A luz não fica escondida na nossa cama, debaixo dela. A gente caminha com ela para entregar a outras pessoas, para que também sejam alcançadas. Amém? Respeitando as diferenças. Mas aqui teve uma ordem severa. E aquele que teve medo de Deus, hoje tá difícil, as pessoas não estão temendo Deus. Não tem temor mais pelo Senhor, não sabendo que cai na mão dele e ninguém salva. Ninguém tira da mão de Deus uma justiça. Pode demorar céu e terra. Aquela pessoa que fez mal contra a sua vida, ela responderá na mão de Deus. Agora, se você ainda continua com erro e não se arrepende do seu mal, vai também sofrer as mesmas consequências. Mas Deus hoje mandou dizer para mim e para você que palavra de promessa se cumpre, se estabelece. E que você entenda que nem sempre vai ser do seu jeito. Aqui foi um emissário pequeno de Eliseu, que foi lá e ungiu a cabeça. E aquele homem creu e recebeu a unção do céu. Por quê? Porque estava escrito nas Escrituras, no período de Elias, que esse dia se cumpriria. Você vai devastar com a família de Acabe e Jezabel. Jezabel não ficou nem com o corpo, porque os cachorros comeram. Deus falou que seria assim e cumpriu. Vamos adorar o Senhor e temer a Ele. Antes de fazer qualquer besteira, bobagem, pense de que Deus não gosta disso. Pense que aos pouquinhos a gente vai deixando coisas que fazíamos antigamente. Aos pouquinhos, quando a gente pensa que não, a gente não consegue nem mais contar uma história para o outro que não seja verdade. Deus vai nos capacitando para ser uma mulher e um homem de bem de Deus, como você é. Mas Deus está dizendo, eu tenho grandes promessas e essas promessas vão se cumprir na sua descendência. Amém? E ali aqueles perigos e os orgulhos espirituais que aconteceram, daquelas obras de engano naquele lugar, não escaparam nenhum. E a astúcia de Jeú foi tão grande, olha, leva as vestimentas que eles tanto se vestem, essas vestimentas aí dos deuses dele, leva lá para eles vestirem. Dia que vai ter banquete, teve animais ali sendo sacrificados para os Baás deles. Diga-lhe que ele vai receber honra. Foi astúcia que Deus deu. Deus deu inteligência a Jeú para que ele pegasse o povo inimigo dele e desse um fir por completo. Porque não se levanta uma árvore verde com elementos espinhosos. Deus não age na mistura. Ou você quer Cristo Jesus, ou você não quer. Uma árvore frondosa vai dar frutos frondosos. Lembra de Jesus, que viu uma figueira no caminho, disfarçada que ia dar fruto? Ele disse, seca, figueira. E a figueira, no outro dia, passou o discípulo e falou, mestre, aquela figueira que o senhor falou. Ele disse, não, ela já não tinha fruto, determinei que secasse. E quando Deus levanta na sua família fruto para frutificar, Ele está dizendo para mim, para você hoje, a sua família, eu chamei para frutificar. E derramo sobre ela o bálsamo do meu amor. E derramo sobre ela palavras de profecia. Que seus filhos e suas filhas vão ser homens e mulheres de Deus. Que vai agir com justiça. Mas também nada irá lhe faltar como foi em Jeú. Sua descendência subiu ao trono. Não faltou nada porque ele obedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus, eu estou te dando uma astúcia, inteligência, discernimento para entender o que vem de mim e o que não vem de mim, que vem dos Baás da vida. E se cumpre a lei de Deus em sua casa. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelo amor dele por mim, por você que está aqui, que nós oramos. Orem pela minha vida. Deus todo dia traz uma oportunidade. Ali, Jeú foi zeloso e deu a prova de Deus que ia fazer o que ele mandou. E ele cumpriu sobre os filhos dele tudinho. E ele foi enterrado com honra.
o contrário daquele que não foi enterrado com honra. Eita, Deus já está falando. Amém? Foi comido, foi por cachorros. Nem honra teve. Acabe. Só Deus mesmo sobre as pessoas perversas. E que dá um tempo de se arrepender para que sejam salvas e não caia na mão dura da justiça de Deus. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, eu agradeço. Eu agradeço quando o Senhor traz um juízo de profético, se ele se cumpre. E essa família está recebendo a vitória da tua presença. Graças a Deus, o Senhor nosso Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor. Obrigado, Senhor, por este lar, por esta casa. Obrigado, Senhor, pelas casas que estão ouvindo essa mensagem também, Jesus. Que o Senhor faça o cuidado zeloso sobre essas vidas que amam o Senhor. Graças a Deus.